Como eu sei se estou vivendo uma relação tóxica? Você já sentiu que ama alguém, mas ao mesmo tempo esse amor parece te sufocar? Já percebeu que vive mais com medo do que em paz? Se essas perguntas ecoam dentro de você, talvez não seja amor, mas uma relação que está te aprisionando. Hoje você vai descobrir como identificar se o que você vive é um vínculo saudável ou uma prisão disfarçada de carinho. Muitas vezes a gente entra em um relacionamento acreditando que encontrou a pessoa certa, mas pouco a pouco começa a sentir um peso, uma pressão invisível. Algo não encaixa, mas ao mesmo tempo o coração insiste em permanecer. Você sente que está feliz, mas por dentro existe uma voz constante perguntando: por que me sinto tão preso, tão observado, tão pequeno? O problema é que a maioria das pessoas só identifica uma relação tóxica quando ela já deixou marcas profundas. E isso acontece porque os sinais quase nunca são óbvios. Eles aparecem disfarçados de carinho, de preocupação, até de amor. E quando menos se percebe, a vida já não parece sua, mas uma extensão da vontade do outro. Pense comigo, quando foi a última vez que você tomou uma decisão simples, sem medo de desagradar? Quando foi a última vez que se sentiu leve no convívio? Essas perguntas incomodam porque tocam em algo que tentamos evitar. Admitir que talvez não estamos vivendo amor, mas uma relação que nos consome. O objetivo aqui é mostrar os sinais escondidos que revelam se o que você vive fortalece ou destrói. Vou expor o que está por trás das máscaras mais comuns que mantém tantas pessoas presas a vínculos que chamam de amor, mas que são, na verdade, uma prisão emocional. Se você ficar até o fim, vai entender de forma clara se está preso a esse ciclo e, principalmente, o que pode começar a mudar a partir de hoje. A máscara do cuidado que esconde o controle. No começo pode até parecer bonito. A pessoa pergunta onde você está, com quem saiu, a que horas volta. Tudo soa como preocupação, como se fosse uma prova de amor. Só que, aos poucos, você percebe que essas perguntas não vêm acompanhadas de carinho, mas de cobrança. Cada resposta vira justificativa. Cada movimento precisa ser explicado. E aquilo que parecia cuidado se transforma em vigilância. Esse tipo de atitude corrói sem que você perceba. Você começa a mudar pequenos hábitos para evitar conflitos. Deixa de sair com amigos, se cala para não provocar discussões. A vida passa a ser medida pela reação do outro e não pela sua vontade. O controle se disfarça de zelo, mas a sensação é de estar sempre na defensiva, como se não tivesse mais liberdade para ser quem é. E o mais perigoso é que o controle raramente chega de uma vez. Ele vem em doses pequenas, disfarçado de frases como para o seu bem. Eu só quero cuidar de você. E você aceita, porque ninguém quer acreditar que o amor pode virar prisão. Só que no fundo uma pergunta começa a se repetir. Estou sendo protegido ou estou sendo controlado? Essa dúvida é o primeiro sinal de que algo não está saudável. Quando o amor exige prestação de contas o tempo todo, quando cada passo gera desconfiança, não se trata mais de cuidado, mas de posse. E esse é o primeiro alerta que você não pode ignorar. A máscara do amor que esconde a dependência. Existe uma frase que muita gente já ouviu e até achou romântica. Eu não vivo sem você. Mas quando alguém coloca toda a sua felicidade e equilíbrio nas mãos do outro, isso deixa de ser amor e vira dependência emocional. No começo parece uma declaração bonita, mas com o tempo se torna uma prisão disfarçada. Você passa a carregar o peso da vida dessa pessoa, como se fosse responsável por manter o mundo dela de pé. A dependência emocional cria um ciclo em que o outro não se sustenta sozinho e exige, de forma silenciosa ou explícita, que você esteja disponível o tempo todo. Se você se afasta um pouco, logo vem a culpa, as acusações ou as chantagens emocionais. E cada vez que você cede, mais preso fica nesse jogo, acreditando que precisa salvar alguém que nunca aprende a se sustentar por conta própria. Esse tipo de relação suga energia e destrói a individualidade. O amor saudável não pede que você seja o ar que o outro respira. O amor saudável caminha junto, soma, mas não paralisa. Se você percebe que não pode mais tomar decisões sem medo de ferir a outra pessoa, se sente que vive pisando em ovos para não provocar crises,
Isso não é amor. É dependência que veste a máscara do romance para esconder o vazio. O mais difícil de reconhecer é que muitas vezes você se acostuma com a ideia de que essa entrega total é prova de amor. Mas amor não é amarra. Amor é escolha livre, feita todos os dias, sem medo. Quando a liberdade desaparece e só resta a obrigação de manter o outro de pé, o que existe é aprisionamento emocional. A máscara da paz que esconde o silêncio. Quem nunca ouviu a frase "eu não quero brigar, prefiro ficar em silêncio"? À primeira vista, parece maturidade, parece equilíbrio. Só que, em muitos relacionamentos, esse silêncio não é paz, é arma. É o jeito mais fácil de controlar o outro sem precisar levantar a voz. A pessoa se cala, se afasta, te deixa sem respostas e você passa horas ou dias tentando entender o que fez de errado. Esse tipo de atitude cria um ambiente de insegurança constante. Você começa a medir cada palavra, cada gesto, para não provocar o afastamento. E sem perceber, acaba se anulando, porque o medo de perder a tranquilidade se torna maior do que o desejo de se expressar. O silêncio, nesse caso, não constrói entendimento, apenas sufoca. O problema é que quando o silêncio é usado como forma de punição, você nunca tem clareza do que realmente está acontecendo. O outro decide quando fala, quando volta a agir normalmente, e isso te mantém preso em uma posição de espera, de submissão. O poder está sempre nas mãos dele, e nesse jogo, quem perde é você, porque a sua voz é silenciada e sua autonomia desaparece. Um relacionamento saudável não tem medo de diálogo, não importa se existem diferenças, o espaço para falar e ser ouvido precisa existir. Se toda vez que surge um conflito, a solução é o silêncio, não a paz, a manipulação. E o amor verdadeiro não se constrói em cima de estratégias para calar o outro, mas na coragem de enfrentar juntos o que precisa ser resolvido. O ponto de virada. Quando você reconhece essas máscaras, algo inevitável acontece. A realidade fica clara demais para ser ignorada. E é justamente nesse momento que surge o dilema mais difícil: continuar acreditando que aquilo é amor ou admitir que está preso em uma relação que drena sua energia, sua confiança e a sua paz. A verdade é que muita gente escolhe fechar os olhos porque enxergar dói. É mais fácil se convencer de que tudo vai melhorar do que enfrentar a dor de aceitar que já não há amor saudável ali. Mas é nesse ponto que você precisa se perguntar: o quanto dessa relação ainda é escolha e o quanto já é medo de ficar sozinho? O quanto você permanece porque realmente quer estar junto e o quanto porque teme perder aquilo que nunca foi verdadeiro? Essas perguntas não têm respostas simples, mas são necessárias. Elas funcionam como um espelho que mostra a diferença entre estar em um relacionamento e estar em uma prisão disfarçada de amor. Reconhecer que algo está errado não significa desistir imediatamente, mas abre a porta para refletir com mais clareza. A partir daqui, não se trata mais apenas de identificar sinais. Trata-se de decidir se o que você vive fortalece ou destrói, se te faz crescer ou encolher. E é essa consciência que começa a mudar tudo. O primeiro passo para sair do ciclo, entender que está preso em uma relação tóxica, já é um ato de coragem, mas a consciência precisa se transformar em ação, mesmo que pequena. O primeiro passo não é romper de imediato, nem tomar decisões drásticas sem preparo. O primeiro passo é observar de forma honesta, anotar situações que se repetem, perceber padrões, dar nome ao que acontece. Quando você escreve ou fala em voz alta o que sente, a confusão começa a perder força e dá lugar à clareza. Compartilhar essas percepções com alguém de confiança também é essencial. Quando você conta a alguém que realmente se importa, uma amiga, um parente, um profissional, a realidade deixa de estar só na sua cabeça. E nesse momento, você descobre que não está sozinho. A rede de apoio ajuda a enxergar o que você talvez ainda tente justificar como normal. É importante entender que sair de uma relação tóxica não acontece de uma vez. É um processo que começa com pequenos gestos de retomada da própria voz. Reconhecer o controle,
A dependência e o silêncio como formas de aprisionamento é o que abre espaço para retomar sua liberdade. Você não precisa ter todas as respostas hoje, mas precisa dar o primeiro passo. E esse passo é simples, mas poderoso. Parar de negar, enxergar com clareza e admitir que você merece mais do que uma vida marcada por medo e insegurança. A partir daí, o caminho para reconstruir sua autonomia se torna possível, e a sua história pode começar a ser escrita de um jeito novo. Reconhecer uma relação tóxica é doloroso, mas é também um ato de libertação, porque só enxerga quem tem coragem de olhar de frente. E quando você entende que amor não é controle, não é dependência, não é silêncio que sufoca, nasce dentro de você a certeza de que merece viver algo muito maior. O amor verdadeiro não diminui, não prende, não faz você ter medo de ser quem é. O amor verdadeiro amplia, fortalece e traz paz. Talvez hoje você sinta que é difícil imaginar um futuro diferente, mas cada pessoa que um dia se libertou começou da mesma forma que você, com dúvidas, com medo, mas com a coragem de admitir que não queria mais viver acorrentada. O primeiro passo sempre parece pequeno, mas é esse passo que abre caminho para tudo mudar. O que você ouviu aqui não é apenas um alerta, é também um convite para refletir, para se questionar, para escolher a si mesmo. Se este vídeo te ajudou a enxergar algo, compartilhe nos comentários a sua experiência. Sua história pode ser a chave para que outra pessoa desperte também. E se você quiser continuar refletindo sobre as perguntas que realmente importam, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui você vai encontrar clareza, acolhimento e respostas que podem transformar a forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Essa pode ser a hora de recomeçar, não pela dor, mas pela escolha de viver um amor que seja leve, saudável e verdadeiro.